A ex-ministra do Planejamento e Orçamento, hoje pré-candidata ao Senado Federal por São Paulo, pelo PSB, Simone Tebet, vem chegando para falar sobre o cenário político e econômico do país. Tudo bem, ministra? Bem-vinda. Vamos repercutir contigo desafios do governo também, perspectivas para as eleições nacionais e os principais temas da agenda nacional. Boa tarde, bem-vinda. Bom, eu queria entender, antes da gente dar início às conversas sobre eleições, a senhora hoje é a pré-candidata oficializada no palanque do pré-candidato ao governo Fernando Haddad. A gente fala todos os dias, são 3 pessoas para 2 vagas ao Senado hoje, ministra. Como é que vai ficar essa composição? Vai ter espaço para todo mundo? Já está em vias de se resolver? Bom, primeiramente, boa tarde, Tainá, boa tarde, Uribe, boa tarde a todos que nos acompanham aqui ao vivo na CNN Brasil. Obrigada pelo convite, é um prazer conversar com São Paulo e com o Brasil através do programa de vocês. Sempre dá, né? Nós trabalhamos coletivamente, Tainá, e temos consciência. Nós estamos falando de 3 pré-candidatos que têm experiência, maturidade e compromisso, e acima de tudo, espírito público, com São Paulo e com o Brasil. Nós temos conversado assim, de forma coletiva, nós 3, e temos consciência de que sairão das convenções dessa frente ampla apenas 2 pré-candidatos ao Senado por São Paulo. Lembrando que existem outras vagas, nós temos a vaga ainda em aberto, que o presidente Lula, a princípio, né, pelo que eu tive a informação, gostaria que essa vaga, inclusive, de vice do pré-candidato Haddad pudesse vir para o PSB. Temos vagas não para Marina ou para Márcio, mas temos vagas em aberto também para outros companheiros e companheiras de suplências. Então, nós somos um time, e é esse time que vai estar de forma unida, coletivamente, trabalhando um projeto de desenvolvimento, de progresso, de justiça social, não só para São Paulo, mas também para o Brasil. Ministra, e quem vai ser o capitão desse time? A gente sabe que Lula está à frente numa campanha presidencial, mas a senhora defende que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que já foi governador, tem muita experiência na conversa com prefeitos e vereadores do interior de São Paulo, ele capitaneia essa campanha no interior de São Paulo e em São Paulo? Eu não tenho dúvida que seria e é o melhor nome, Uribe. Eu tive a oportunidade de falar com o presidente Lula sobre esse assunto mais de uma vez. A primeira vez foi quando ele me fez o convite, inclusive para vir disputar a eleição em São Paulo. Já estive conversando com o vice-presidente sobre isso. Nós estamos falando nada mais, nada menos de alguém que governou esse estado por 4 vezes, que conhece o interior de São Paulo como poucas pessoas, sem diminuir a competência e o conhecimento de outras lideranças e autoridades em São Paulo, que é um nome, que é uma pessoa de centro, que dialoga muito com o setor produtivo, especialmente com a indústria. A indústria de São Paulo, acredito que esteja muito satisfeita, não só com o projeto da neoindustrialização do governo federal, como com a própria reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que eu digo sem medo de errar, porque trabalho nesse assunto há 30 anos, desde a época que dava aula de direito administrativo nas universidades, que é a reforma, que é a reforma da indústria, né, da retomada da industrialização, não só em São Paulo, no Sudeste, mas também no Brasil. Então, sim, entendo que o melhor nome, acredito que esse também seja um desejo, uma vontade, não só do presidente Lula, mas também do vice-presidente Geraldo Alckmin. Clarissa Oliveira faz a próxima pergunta. Muito boa tarde, ministra. Sempre um prazer falar com a senhora. Obrigada por participar aqui do Bastidores. Ministra, ontem mesmo eu conversei com uma figura ali do PT que está muito entranhada aí nessas negociações para a composição da chapa, e essa pessoa me disse que há uma ala muito expressiva, segundo eles, dentro da campanha de Fernando Haddad, empenhada em convencer a senhora a desistir do Senado e aceitar a condição de vice, com o argumento de que a senhora é mulher, conseguiria trazer mais, agregar mais junto ao eleitorado feminino, também ajudar Fernando Haddad junto ao centro, eleitor ali do interior de São Paulo, que é muito estratégico. Mas a gente sabe que a senhora está posicionada como pré-candidata ao Senado e que há um compromisso com a senhora nessa direção que veio desde a migração para o PSB. Então eu pergunto para a senhora, existe alguma possibilidade de a senhora aceitar disputar como vice?
Bom, primeiro, Clarice, eu agradeço a pergunta e agradeço o carinho, né, de uma ala do PT que sempre lembra do meu nome. Isso mostra o quanto eu fui bem acolhida, né? Eu que sou uma pessoa de centro, que não sou de esquerda, né? Assim, as pessoas sempre falavam assim, o PT é sempre muito difícil. Eu falo, gente, eu nunca tive dificuldade com o PT, nem quando estávamos em lados opostos. E fui muito bem recebida no governo, tenho um ótimo diálogo e relacionamento. Mas quero já adiantar para vocês, com toda clareza, que quem fala em nome do PT, obviamente, além do presidente Lula e do Fernando Haddad, é o presidente nacional do PT, Edinho Silva. E diante dessas movimentações, hoje, agora há pouco, ele me mandou uma mensagem, está aqui no meu WhatsApp. Eu não o provoquei nem nada, porque eu não estou preocupada com esse assunto. Eu sei que a palavra dada do presidente Lula para mim é suficiente. E ele mandou aqui uma mensagem, não sei se eu consigo puxar agora aqui, muito clara, assim, aqui está aqui. Você é a nossa candidata ao Senado. Palavra dele, eu tenho que dizer aqui, né, que no caso, pré-candidata, né? Porque nós estamos no período pré-eleitoral. Então, assim, ele já de cara querendo dizer, olha, isso faz parte do processo, e eu justifico porque eu tive com o Haddad há um tempo atrás e ele havia me falado de uma pesquisa interna do partido, não lembro os números, mas dizendo o seguinte, que numa disputa onde eu aparecia como pré-candidata a vice na enquete, eu tirava 3 pontos do adversário e dava 3 pontos para ele numa diferença menor de 6%. Isso naquela época isso pode ter mudado, né? E ele apenas constatou isso e nem me fez pedido em nenhum sentido, porque sabe que o nosso objetivo principal é a reeleição do presidente Lula. Eu venho para uma frente ampla, para junto com Geraldo Alckmin, que também é do meu partido, estamos percorrendo não só a capital, mas especialmente o interior de São Paulo, falando com setores com quem o PT não entra, mas eu dialogo. Todos sabem, eu nunca neguei isso, eu sou do agronegócio, a minha família é do agronegócio, tenho visto, inclusive, essa discussão aí, né, da questão do refinanciamento da dívida. Então, sou aquela pessoa que tem a legitimidade para estar dialogando com setores do centro, da centro-direita. Eu que sou mais fiscalista, que sou mais centro-direita na pauta da economia, que sou centro-esquerda na pauta de direitos humanos, na pauta de costumes, que tenho essa possibilidade de dar essa cara de frente ampla, que é a verdadeira cara do governo do presidente Lula, que tem, nos seus 37 ministérios, e teve até pouco tempo, 3 ministros do MDB, 3 ministros do PSD, 3 ministros do PSB e daí por diante, republicanos, enfim, PP, todos fazendo parte do governo de frente ampla do presidente Lula. Isabel Mega. Ministra, bem-vinda. Muito bom falar com a senhora aqui no Bastidores. Na primeira resposta, a senhora falou algo na linha, e aí, se tiver incorreta a minha interpretação, por favor, me corrija, mas de que defende o nome do PSB para vice de Fernando Haddad. Então, se não é a senhora, só resta Márcio França. Por que está tão difícil convencer Márcio França? E, ao mesmo tempo, eu queria que a senhora ajudasse a gente a entender qual é o papel de cada um na chapa. O que cada um desses nomes, nesse problema bom que Fernando Haddad tem, porque foi assim que ele se referiu a essas disputas todas, pode agregar para a candidatura do PT no estado de São Paulo? Bom, a política tudo é time, é tempo, né? A conversa ainda não aconteceu. Nós estamos sendo atropelados por acontecimentos. Nós não podemos esquecer que o presidente Lula, ele ainda é um pré-candidato, mas ele é presidente da República Federativa do Brasil. Ele tem demandas, quer dizer, ele faz política ou campanha nos sábados e domingos. Fora isso, de segunda a sexta, embora inaugurando obras, não deixa de estar, de alguma forma, divulgando, né, o seu trabalho. Ele tem demandas normais do dia a dia, e isso quando não somos atropelados por má notícias de falsos profetas e patriotas, falsos profetas e falsos patriotas que vão aos Estados Unidos advogar contra o Brasil. Então é uma dor atrás da outra, é cada dia acordando com barulho, né? Nós estamos falando também de 20 estados da Federação Brasileira, onde precisamos compor. Acho que no momento certo o presidente Lula estará chamando o PSB para conversar, né? Estará chamando não só a mim, embora o meu assunto já esteja conversado, mas o próprio ex-ministro e pré-candidato Márcio França, que é um baita de um companheiro, assim, uma pessoa extraordinária, de diálogo, de consenso, que joga em time, né? E que a hora que for conversar, seja o Haddad, seja o próprio Geraldo Alckmin, o presidente Lula conversar, né? Vai ouvi-lo, ver as demandas e, obviamente, que vai, a partir daí, teremos o nosso veredito, né? Eu não estou com isso nem advogando A ou B,
aqui sou a última a poder advogar um nome para compor a chapa comigo numa pré-candidatura ao Senado. Quando eu falo que eu gostaria, é porque eu faço parte do PSB. Se o PSB pudesse ter 2 vagas como pré-candidato ao Senado e a vaga de vice, é óbvio que eu vou advogar nesse sentido. Isso não vai acontecer, quero já antecipar, né? Mas é só nesse sentido que eu entendo Márcio França, um excelente nome, seja para pré-candidato ao Senado, como para compor a vice de Fernando Haddad. Ele conhece o Estado, ele já governou o Estado, ele já foi ministro de Estado, né? E é combativo, né? E a gente precisa fazer os enfrentamentos legítimos de São Paulo. Sair desse discurso raso que virou a política hoje, né? Da lacração nas redes sociais, discutindo questões pontuais, né? Vou ou não diminuir a maioridade penal quando o problema da segurança pública de São Paulo e do Brasil é infinitamente maior. Estamos diante de PCC e CV, que são agora organizações transnacionais, né? Nós temos discussão de mobilidade urbana seríssima nas grandes metrópoles, não só de São Paulo, mas também do Brasil. Então, são temas relevantes como estes que exigem um time da envergadura do time que estamos compondo aqui, né? Nós estamos falando de 5. Nós estamos falando de 5 no nosso lado, lideranças que têm experiência, competência, espírito público, que foram ou governadores de São Paulo, ou ministros de Estado, ou senadores da República, ou candidatos à presidência da República, quando não foram tudo isso ao mesmo tempo. Qualquer um desses. Quando eu falo 5, eu estou incluindo aqui, obviamente, Geraldo Alckmin, porque, e sendo de São Paulo, é o nosso pré-candidato também à presidência da República. Bom, ministra, eu estava aqui dando uma olhada, né, na campanha de 2022, eu cobri, vi ali a senhora quando no segundo turno entrou num auditório aqui num hotel em São Paulo para anunciar apoio ao presidente. Teve uma participação extremamente relevante em relação ao voto das mulheres, né? Chegou a chamar na ocasião o ex-presidente Jair Bolsonaro de pedófilo em relação a que ele pintou um clima que ganhou as manchetes dos jornais, né? Depois de Jair Bolsonaro ter falado de meninas venezuelanas. A senhora teve um tom muito contundente naquela época de enfrentamento a Jair Bolsonaro e, consequentemente, rendeu votos ao presidente Lula. Ajudou o Lula, sobretudo, com o público feminino. Essa será a mesma Simone Tebet em 2026? Será esse o tom usado com Flávio Bolsonaro? Tainá, eu serei para São Paulo e para o Brasil tudo aquilo que São Paulo e o Brasil precisar de mim. Esse é o meu espírito público. Eu acho que coragem não me falta, eu já mostrei isso. Eu não nasci corajosa, mas a vida me forjou nisso. As mulheres que vão para a vida pública, sejam como jornalistas, como profissionais liberais ou como políticas, elas se fortalecem na dor. Eu aprendi a não ter cara feia e a enfrentar. E o governo Bolsonaro me deu a coragem que faltava para defender as mulheres, as minorias, a juventude, né, os nossos trabalhadores, os setores produtivos, porque o bolsonarismo representa tudo o que eu não aceito e o que eu não quero para o meu país. Então, se eu precisar ir para enfrentamento, eu vou. Eu tenho feito isso nas redes sociais, né? Eu falo que quem fala em nome de Deus, da pátria e família, né? Hoje é o Deus do dinheiro ou do poder deles, né? A pátria que não é nossa e a família própria, nunca a família brasileira. E isso está se mostrando aí, né? As máscaras estão caindo, as pesquisas estão mostrando nesse sentido. Mas eu venho principalmente, Tainá, sua pergunta é relevantíssima, para tentar elevar o nível do debate e das discussões aqui em São Paulo e no Brasil. Não dá mais, né, para essa política rasteira, mesquinha, equivocada, ficar pautando os jornais, a mídia, e não é culpa de vocês, a culpa é nossa, é da classe política, né? Enquanto nós temos ainda pessoas desempregadas, uma juventude perdida diante desses cenários internacionais, uma guerra ou mais de uma guerra internacional impactando na economia do país, uma indústria que continua aí tendo que competir, muitas vezes de forma desleal, com outros países do mundo. Enfim, é um cenário, né? Nós temos um déficit habitacional no Brasil e em São Paulo, só na capital, em São Paulo, fala-se em mais ou menos 600 mil habitações
faltando para habitações sociais. Enfim, nós temos temas relevantíssimos e eu quero poder estar discutindo isso com a população paulista, com o eleitorado paulista e ajudando a população de São Paulo a eleger os melhores nomes para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas, para o Senado Federal, para o Governo do Estado e para a Presidência da República. Ministra, para não dizer que não falamos de política nacional, rapidamente, gostaria que a senhora analisasse a aprovação das pautas bombas. Se isso prejudica muito a economia nacional, a senhora foi ministra do Planejamento, era quem olhava com lupa o orçamento e sabe que pauta bomba atrapalha muito a política fiscal do país e ainda mais esse esforço de déficit fiscal. Outro ponto, a relação entre Lula e Alcolumbre. A senhora foi senadora, conhece muito bem tanto Lula como Alcolumbre. A senhora ainda acredita na possibilidade de um diálogo entre os dois? Não tenho dúvida. Eu conheço o temperamento e a personalidade dos dois. Davi Alcolumbre pode ter todos os seus defeitos, como qualquer pessoa tem, mas ele é um homem de diálogo, ele é de bom senso, passou o tempo, está nervoso de um lado, do outro, passa um pouquinho, chama para conversar, que ele nunca se negou e não acredito que vai se negar a conversar com o presidente Lula e apontar, assim, aparar as arestas pelo bem do país e pela governabilidade, visando, obviamente, o Brasil, em que pese ele ter posições de ser a favor ou contra o governo. Então, acho que o diálogo vai acontecer. Conheço o Davi Alcolumbre muito bem. Fui colega dele por 8 anos. Em relação às pautas bomba, Zuribi, sem demérito, né, da discussão demérito do projeto que foi aprovado ontem, que eu acho que é meritório o projeto, eu acho que a gente precisa debater essa questão. Os efeitos climáticos estão aí, impactando a economia mundial e brasileira. Quando a gente fala em dívidas do agronegócio, nós estamos falando de dívida da agricultura familiar também, que coloca comida na nossa mesa. O momento não podia ser pior. E eu digo por quê? Porque nós estamos à véspera de uma eleição, eu não sei nem se esse é o melhor projeto para o agronegócio brasileiro e por uma razão, porque não trouxe de forma muito clara de onde vai sair esse dinheiro para compensar. Existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela é clara. Se eu crio uma despesa permanente, eu tenho que ter uma compensação orçamentária sob pena de prejudicar aí o pagamento de serviços considerados essenciais. E eu acho que esse assunto pode avançar. Acho que agora é a hora de todo mundo ir para a mesa de negociação e conversar. Eu tenho uma saída, inclusive, e vou dizer que não é demagógica, porque eu não falo isso desde agora. Eu fui candidata à presidência do Senado, a primeira mulher a ser candidata sabendo que ia perder, para denunciar o orçamento secreto. Em 2025, as emendas parlamentares giraram em torno de 50 bilhões de reais no ano de 2025. Neste ano, passou para 61, 62 bilhões de reais. Portanto, aumentou em 11 a 12 bilhões. Esta pauta bomba, chamando de pauta bomba, que foi aprovada, segundo as estimativas da equipe econômica e dos consultores, parece-me, e peço desculpas se não foi dos consultores do Senado, gira em torno de 140 bi por ano. Se nós, por 10 anos. Se nós dividirmos isso por 10, 140 por 10, dá algo em torno de 14 bi. É exatamente este valor que praticamente foi aumentado de despesas de emendas parlamentares do ano de 2025 para o ano de 2026. Então, o Senado poderia dar um gesto. Acho importante, é necessário discutir refinanciamento de dívida do setor que mais hoje impacta positivamente o PIB brasileiro, que faz crescer, gera emprego direto e indireto em todas as cidades do Brasil, especialmente nas médias e nas pequenas. Então vamos renegociar. Se o Congresso entende que é o momento, que isso é urgente, que é relevante, tire, por exemplo, daquilo que não é tão importante, que não é tão relevante e que inclusive é uma excrescência. Eu não sou contra emendas parlamentares, nunca fui, mas não nessa grandeza a ponto de engessar o orçamento brasileiro e impedir que o executivo, o presidente da República, seja ele qual for, governe o país. Porque quase 1/3 hoje do orçamento livre para se fazer políticas públicas no Brasil,
quase um terço, se não é um terço, hoje fica na mão do Congresso Nacional em forma de emendas que não tem a transparência devida, a rastreabilidade e que não tem planejamento. Então, o dinheiro vai solto, né, chegando a pagar festa junina, shows milionários, enquanto a população carece de remédio no posto, de uma emenda de qualidade, de uma merenda de qualidade ou de uma obra de infraestrutura relevante ou importante para a sua cidade. A gente conversou com Simone Tebet, ela foi ministra do Planejamento e Orçamento, agora é pré-candidata, oficializada, inclusive aqui no Bastidores, pelo presidente do PT, o apoio do presidente Lula, reafirmado o apoio de Lula a Simone Tebet agora. Bom que a senadora, ex-ministra, já traz o bastidor para o Bastidores, né, Gustavo Uribe? Ela já antecipa até a mensagem que o Edinho Silva mandou. Obrigado, viu, ministra? Boa sorte. Espaço sempre aberto aqui na CNN Brasil para a senhora. Eu que agradeço e obrigada, CNN, pela bancada majoritariamente feminina. Eu prestei atenção e fiquei muito feliz, viu? Mas ainda que goste muito do Uribe, eu fiquei muito feliz de ver 3 jornalistas aí. Muito obrigada. Obrigada. E um homem feminista, viu? Um homem muito feminista. Obrigado, ministra.